Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Líderes de Sucesso, o programa que tem como objetivo trazer empresários, empresárias, especialistas, autoridades que resolvem, profissionais que fazem a diferença na economia do Estado, no dia a dia do consumidor gaúcho. E o tema de hoje é posicionamento e diferenciais na arquitetura de médio e alto padrão. E para isso, trouxemos dois profissionais de ponta, pai e filha, o Ney e a Verônica, que estão aqui hoje para brilhantar esse programa. Muito além de contar histórias, que é importante, eles estão vindo aqui para compartilhar conhecimento. Sejam muito bem-vindas, Verônica e Ney. Obrigada. Então é isso. Antes da gente começar esse programa, peço que rode o comercial aí do Líderes. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios, e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. E hoje a gente vai falar então sobre posicionamento no mercado de arquitetura, diferenciais competitivos e como entregar uma experiência de alto nível para o cliente. E aqui esses dois profissionais, pai e filha, se complementam. E o Ney, aqui na minha frente, com 30 anos de experiências em obras, e ele executa com maestria, com perfeição, cada detalhe, do projeto que a Verônica realiza, Ela que é muito criativa, estrategista, planeja muito bem também. E a ideia aqui hoje é, para começar, então, antes de vocês entregarem conteúdo, passarem de vocês aí como que vocês se conectaram na arquitetura, São pai e filha, claro, E começar pelo Ney. Ney, antes, então, da Verônica entrar nesse mundo, tu já estava nas obras? Sim, já estava nas obras. A gente começou logo depois do nascimento dela, E eu sempre fui envolvido em trabalhar em construção, fazer coisas e outras, nesse mundo. E foi quando a Verônica nasceu, logo depois, começou a haver um movimento maior de eu executar obras, tá? Vamos dizer assim, meu passado, eu era empresário da parte de vendas, comércio. Aí saí do comércio, que era uma vida bem mais presa, e resolvi, quando tivesse os filhos, e entrar para a área de construção. Então, a Verônica, desde pequenininha, ela e o irmão dela, são um casal de filhos que eu tenho, tá? Ela entrou na arquitetura e o Fernando na engenharia. E nesse tempo, então, desde pequeno, eu sempre busquei mostrar para eles, eu e a minha esposa é terapeuta holística, Então, a gente sempre trabalhou juntos, trazendo a educação deles um crescimento, um desenvolvimento de buscar as coisas conforme elas vão sendo criadas. E aí foi surgindo durante o tempo, o crescimento deles, e foi acompanhando, eu mostrando toda a parte da construção, Eu muito envolvido, às vezes botava um tijolo, dizia, olha, como é que se bota o tijolo? Aí perguntava para eles, tá certo o tijolo? Eles vinham pequenininhos, diziam, não, o tijolo é assim, papai, é assado e tal. Uau. Trazendo já um alinhamento, buscando raciocinar e pensar junto, para aquele crescimento. E aí foi. Acho que como foi natural eles buscarem essa profissão, a Verônica Arquitetura, porque ela foi vendo que a gente trabalhava, buscando alinhar as coisas, crescer e desenvolver coisas dentro de uma lógica. E aí foi que ela acabou buscando a arquitetura e a gente ficou na parceria. Perfeito. Verônica, esse brilho que tu tem no olho diferente na arquitetura, ele é de hoje?
Ou é de sempre? Como é que é isso? É de sempre. Essa foi uma pergunta que já me fizeram. Quando foi que eu descobri que eu queria arquitetura? Eu acho que eu nunca soube não ser isso. Acho que desde pequena, assim, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Eu vi o papai nas obras, na construção, então eu não lembro quando que começou, acho que eu sempre fui apaixonada, assim. A minha mãe sempre gostou de decoração, ela é artista plástica, eu também sou artista plástica, entre outras coisas que tu já conheces, mil utilidades, Verônica Bombril. Uhum. Mas sempre gostei dessa parte de construção e decoração. E eu vou te dizer que essa coisa do brilho no olho é que todo dia eu me apaixono, né? Todos os dias é uma coisa constante, assim. Cada vez que eu pego um projeto novo, é sempre um desafio e é uma coisa tão gostosa, assim, poder qualificar a vida das pessoas através do meu trabalho. Perfeito. Bom, então, desde criança, ela já mostrava, os filhos já mostravam esse interesse pela área de construção, né? E tu sempre ali disposto a ensinar, né? E vendo esse interesse. Antes de entrar para a construção, tu trabalhou em outros meios, outros lugares, ou não, já foi Não, direto na arquitetura? sempre fui empreendedora, né? Sempre gostei de empreender e fazer negócios desde, sei lá, acho que desde os meus 12 anos eu invento coisas, já trabalhei como design gráfico. Lá dos 12 anos já comecei a aprender a fazer cartão de visita, logo, quando a gente ganhou o nosso computador. Então, e uma época na época da escola também fazia site, aprendi a fazer site, aprendi a mexer no Google, fazer propaganda, sempre pensando em coisas para auxiliar a empresa, né. Tipo, a gente fazia parte do marketing da empresa, claro, super amador quando a gente era criança, né. Aí fui crescendo, fui trabalhando com isso, a gente já trabalhou nas obras com o papai, então ali pelos 14 anos em diante a gente fazia trabalho de pintura nas obras, um pouco de elétrica, depois aprendeu a fazer várias coisas, porque no início da empresa, o papai trabalhava literalmente na obra, né, fazendo o desenvolvimento da execução da obra. Então a gente já trabalhou com ele nessa parte também. E aí depois foi indo, aí resolvi fazer a faculdade, né, já tinha planejado fazer a faculdade, sair da escola já direto, né, fiz cursinho e depois fiz faculdade. Então aí depois, acho que no primeiro ano de faculdade, a gente ainda trabalhou na obra um pouco, né, porque a gente estava naquela transição entre o papai ficar na gestão e não conseguir o pessoal para deixar totalmente na execução, ainda ele tinha que pegar alguma coisa quando o pessoal sumia, que acontece muito, Nossa, né. sim. E hoje em dia a gente já tem um contingente grande de homens trabalhando com a gente, então se dá alguma falha a gente só reloca o pessoal, não necessariamente ele precise ir fazer alguma coisa. Bom, estamos falando de um relacionamento pai e filha, né? A gente sabe que sociedades também, às vezes marido e mulher, irmãos, tem muito conflito, problema. Como é que vocês conseguem lidar, né, com esse relacionamento mesmo, né? Em algum ponto ele não funciona ou ele funciona muito bem, tem regras claras? E funciona bem. A gente tem regras, claro que aí tem que ter um pouco de paciência um com o outro, e às vezes as regras não são respeitadas de certa forma, mas depois volta tudo ao eixo de novo. Tá? Tem um conflito, mas nenhum conflito que seja, vamos dizer assim, desgastante a ponto de haver separação, né? É uma coisa que a gente, é uma consciência, né, de que, bom, eu não discorda, eu vou por aqui. Às vezes eu penso, eu vou por aqui. Aí ela vai lá e mostra, ó, papai, realmente aí não vai dar certo lá. Então, aí eu volto. A mesma coisa com ela. Diz, olha, filha, não faz assim. Não, vou fazer, vou tentar. Aí chega lá e ela volta pro meu caminho. Às vezes a gente faz a mudança completa, diz, não, realmente tu foi lá e é o melhor caminho e vamos junto. Tá? Então sempre buscamos ter a palavra fugiu Acho que a agora. gente sempre se apoia, É, mesmo que um não concorde com a decisão do outro, a gente nunca deixa o outro mal. Uma coisa que a gente tem é que a gente é muito amigo, né. é. Então acho que acima às vezes essa coisa de ser amigo, extrapola um pouco a questão da hierarquia pai e filha, né, que isso é uma coisa que às vezes o papai tem que controlar, assim, essa questão da hierarquia do respeito com a pessoa que tu tá falando, né. Mas, uma coisa que a gente tem uma combinação muito forte é que a gente vai até o fim um pelo outro, né, mesmo que eu não concorde com o que ele quer fazer, se ele decidiu e eu não concordei, eu vou apoiar ele na decisão dele, se der errado os 2 vão se dar mal e a gente retoma e refaz, né. Perfeito. Tem uma frase que diz que é na educação dos filhos que se revela as virtudes dos pais, né? E nitidamente, assim, por tudo que eu conheço já, a família de vocês, a Verônica, né?
virtuosa do jeito que é, você também. Queria saber dos teus pais. Meus pais, eu fui criado na época de comércio, né? Sempre meu pai foi um comerciante. E a gente tinha uma relação boa, tá? Eles sempre nos mostravam o caminho certo, né? Sempre buscar fazer as coisas certas para que não tenha que pagar depois. Então, isso eu trouxe para minha família, né? Sempre buscando aprimorar mais. O que eu via que lá não dava muito resultado, quando eu criei minha família, quando eu casei, e eu, a esposa e os 2 filhos, são um casal de filhos, ali eu busquei melhorar, né? Então, essa nossa divergência que de vez em quando acontece, a resiliência que se tem um com o outro, isso eu consegui trazer e melhorar com o que eu tinha com meus pais. Mas eles sempre me deram o alicerce básico. Tu trouxe deles também o DNA desses valores, né? De caráter, de honestidade, né? Exato. Espiritualidade, talvez. Mas também tem a questão da veia empreendedora do teu pai, né? Comerciante, né? Então tu veio muito forte disso em empreender. E esse detalhe para mim vai ser importante, a questão de como teve essa virada de chave para uma construtora. O que aconteceu? Qual o insight que teve para você? Não, eu quero trabalhar com construção. Isso aí me trouxe o gosto de fazer as coisas acontecerem, tá? No começo foi comigo, foi as coisas que eu construí para a própria família. E depois fazendo para as pessoas, né? E quando eu comecei lá atrás, há anos atrás, eu tinha clientes assim que me buscavam a minha atenção, eu fazia com todo carinho e eles voltavam, pediam mais serviço. E no fazer mais serviço, eu via a alegria das pessoas de eu conseguir satisfazer A demanda a da realização deles. Isso aí me fez cada vez mais o quê? Eu posso botar mais gente trabalhar e mais gente feliz dentro do que eu posso construir. Então, o objetivo mesmo principal é levar a alegria e a contentação das pessoas, né? Valorizar o dinheiro das pessoas. E o que eu penso mais atualmente é isso. Se a pessoa me paga para mim fazer o serviço para ela, e isso me traz felicidade porque eu vou fazer uma coisa, Uma troca. Ela vai ficar satisfeita, vai ficar feliz, vai seguir o caminho e agradecer, né? Então, isso me move, porque a gente construir alguma coisa e a pessoa ficar satisfeita, né, já é a própria realização, né? E aí, Entendi. então, é a sequência que eu mantenho isso aí. E a Verônica veio agregar mais valores, né, nessa minha busca, porque quando ela cresceu, com essa consciência também de fazer as coisas certas, ela buscou um desenvolvimento, né? Buscou mais a arquitetura em si, né? Os design, então levar para as pessoas alguma coisa melhor do que elas próprias procuram. Às vezes elas vão lá e pedem um projeto, já aconteceu os clientes chegar lá e pedir, olha, eu quero o projeto, só quero trocar o piso do apartamento e melhorar a pintura e tal. E ela chegou e mostrou uma visão muito melhor daquilo ali. Os Bortolini ali, né? Sim. Ele chegou, só quero isso aqui. Fomos lá ver o apartamento, troca o piso, dá uma pintura e tá legal. Aí a Verônica apresentou um projeto. Mudou totalmente. Cara, ele investiu o dobro que esperava. Mas ele ficou totalmente satisfeito, porque no momento que aí ela deu uma ideia nova, Uma coisa que eles não esperavam. ele né? abriu Eles poderiam o ter leque, a que ele podia qualidade ter de melhor vida. do que ele podia, do que ele pensava. Muito bem, eu falando em qualidade de vida, uma arquitetura ela tem capacidade disso, né? Mudar a vida de uma pessoa, né? Porque a gente vive no mesmo ambiente, às vezes talvez uma luz atrapalha, Com né? Uma certeza. parede, né? Uma bagunça. Tu tem uma visão também nessa melhoria da vida da pessoa através da arquitetura, Verônica? Com certeza. Uma coisa que eu estudo bastante é que 80% mais ou menos da vida de uma pessoa ela passa dentro da sua casa ou dos seus ambientes, né? E os ambientes, eles interferem diretamente em como as pessoas vivem, né? A questão do bem-estar, qualidade de vida, como tu te sente, as coisas interferem no teu psique, né? Então, a gente tem esse estudo dentro da neuroarquitetura, dentro da arquitetura biofílica, para que são coisas que a pessoa não consegue identificar que está trazendo
ou o mal-estar, ou o bem-estar para ela, que está incomodando, ou que está deixando ela feliz, mas a gente identifica dentro da arquitetura, né, e consegue trazer ambientes que realmente qualifiquem a vida das pessoas. Então, nas reuniões iniciais, tu mapeia também a vida e o estilo da pessoa também, Sim. para entregar algo que condiz com a realidade dela, né? Esse é um dos grandes diferenciais do escritório, que a gente não faz nada padronizado, né? Tudo é muito personalizado. Então, o briefing a gente vai conversar sobre gostos, vai mostrar referências, mas principalmente vai entender a dinâmica da vida das pessoas, né? Uma família que tem filhos e que os filhos ficam em casa, que não tem creche, tem uma dinâmica diferente de quem leva, né, para a escolinha, leva para a creche e vai em casa só para dormir. Né? Uma família que não tem filhos, que tem pets, também é uma dinâmica completamente diferente. Quem trabalha em home office, completamente diferente. Então, a gente entende as dinâmicas, o que a pessoa quer daquela casa, o que a pessoa quer daquele ambiente, o que ela quer sentir naquele ambiente, né? Ou que na casa onde ela está, ou no ambiente onde ela está, o que está faltando para ela. Como que ela está se sentindo lá dentro, o que está incomodando, né? E aí, dentro disso, a gente mapeia como é que a gente pode resolver a situação. Perfeito. Ela pode ter uma produtividade muito maior, né? Com certeza. Na sua rotina, ainda mais hoje que todo mundo está em home office também, muita gente está em home office, né? E ela não se toca, né? Ela não está passando bem ou ela não está sendo produtiva por conta da sua ambiência. Pode melhorar bastante. Uma coisa também muito importante, assim, que é a minha parceira, né, minha esposa, ela influenciou muito nesse trabalho, né? No próprio crescimento, né? Ela trabalhou comigo um tempo também, quando a Verônica e o Fernando eram bem pequenininhos. E ela trabalha muito pelo desenvolvimento humano, a Gucci. E ela, nesse trabalho que ela busca, o desenvolvimento humano, que ela é terapeuta holística, né? Ela também trouxe para nós, junto, esse desenvolvimento que encaixa no que a gente tem de básico, levar o bem-estar para as pessoas. Que ela também está ali atrás na retaguarda, mas ela é uma base estrutural para esse nosso alcance de visão, né? Que a E gente ela tem hoje. também é a pessoa que nos intermedia, assim. Porque quem teve as ideias de empreendedorismo da empresa no início foi a mamãe, né? Eles trabalhavam com emprego, né? E a mamãe, ela é aquela mulher, assim, que toma a frente das coisas, que tem essa visão, assim, de futuro, Ela vai, de acredita, progresso, né? Vamos lá que a gente consegue e tal. Isso ela foi a base, né? Ela é a base, né? Então ela é a nossa interligação de buscar o desenvolvimento humano, né? E Que é a importante base isso. de tudo, né? Para poder a gente conseguir A gente seguir. vocês constroem casas, coisas, né? E também a gente tem que construir nosso caráter também, a Exato. nossa base de eh, virtudes mesmo, né? Mas eu tenho coisas polêmicas para trazer aqui, coisas difíceis também. Talvez eu comece por isso. Falando sobre como eu vejo muitos profissionais de arquitetura que não estão trabalhando na arquitetura, engenheiros que não estão trabalhando como engenharia, ou que estudam por muito tempo e não conseguem atuar no mercado. Muitos eu vejo, conhecidos meus, estão no Uber hoje trabalhando. Nada contra, é só um outro segmento, né? E por outro lado, vocês estão conseguindo surfar essa crista da onda com muita disciplina e estratégia, né? Tem muito trabalho aí. E eu vi nos últimos últimos meses, vocês estão se comunicando com a arquitetura para médio e alto padrão. Sim. Como é isso, né? Enquanto muitos não estão conseguindo entrar nesse mercado, mesmo já com o diploma, vocês estão conseguindo e ainda pegando uma demanda maior ainda de clientes que exigem muito mais responsabilidade. Eu acho que um diferencial grande é o propósito, né? Tanto eu quanto o Ney, a gente tem um propósito muito claro e muito forte de que a nossa empresa, ela se posiciona como arquitetura completa. Então, a gente oferece para o cliente esse atendimento, que é um atendimento familiar, né? A gente realmente abraça a nossa obra e a gente reduz ao máximo todo o estresse da obra, todo o processo de obra. Tem uma frase que a gente diz na empresa que é uma nova forma de construir e reformar baseado na visão holística, que também veio da mamãe, essa ideia. E o que é isso? É a visão do todo da obra, pensar na obra não só na parte estética, ergonômica, orçamentária, mas sim como um todo, né? Pensar na obra como uma experiência que o cliente vai ter. E a gente tem esse estigma de que obra
traz estresse, né? A obra dá problema, a obra atrasa, os profissionais não são bons, né? Então a gente vem cada vez mais se posicionando para quebrar isso, né? E a gente se posiciona com médio e alto padrão porque a gente percebe que as pessoas que estão em médio e alto padrão realmente valorizam esse atendimento, né? São pessoas que o seu ticket de trabalho é mais alto que o nosso, né? Então eles têm como fazer o pagamento dos nossos honorários e elas querem realmente ter uma obra tranquila, seguir a vida enquanto a gente cuida da parte onde a gente tem expertise, né? São pessoas que valorizam a expertise das outras pessoas. Então por isso que a gente procura trabalhar nesse nível. Pessoas que não querem se incomodar, né? Eu te contrato para te mexer nesse copo para cá para mim e eu não preciso pensar nisso. Eu quero chegar lá e o copo tá ali no lugar que eu pedi, né? Nas condições para mim poder usar. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso, né? Então a gente busca realmente se dedicar, né? A nossa dedicação, vou dizer assim, a minha dedicação é completa com os clientes. Às vezes eles nos contratam um X trabalho, mas no meio do caminho tem um pequeno detalhe ali que não está acontecendo, que precisaria. E aí eu me envolvo naquilo ali para que a coisa saia certa. Talvez muito profissional também não está conseguindo entrar nesse mercado, ou conseguiu talvez um primeiro, segundo trabalho, muito focado em receber primeiro, e aí a gente sabe, né? Obra não é fácil, é muito problema, né, que tem que ser resolvido. Já vi empresas de arquitetura, de engenharia quebrarem porque erraram no orçamento também. Então não é algo simples, né? É bem complexo. Tem uma complexidade, tanto na execução, tanto no sistema, quanto no setor humano, né? A pessoa, hoje o nosso setor de construção civil, a mão de obra em si, ela está muito defasada no sentido de conhecimento e de engajamento, tá? O profissional, o pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro para construção civil, né? O pintor, todos eles, a maioria deles, se tu não dá uma orientada, eles vão lá, como se acha pouco, eles vão lá para ganhar o dinheiro deles, não fazer o serviço. Essa consciência de, vou ganhar, um exemplo, né? 300 pila por dia lá como pintor, vou lá e vou fazer, vou pintar, e vou fazer meu serviço e vou embora. Não se compromete em buscar fazer uma base de uma pintura, fazer uma pintura bem feita, para que depois, daqui a 6 meses, a pintura mal feita, em 27 dias mais ou menos, já começa a descascar. Se a pessoa não fez uma base boa, se a pessoa não conhece que toda a tinta demora 21 dias para a cura do filme, ela vai lá e pinta. E a maioria entra no mercado sem o conhecimento do que realmente precisa ser feito naquela profissão. O pintor sobre a tinta, né? O hidráulico sobre a cola, sobre a tensão do cano, quanto deve fazer a colagem do cano, para que daqui, com a pressão da água, que à noite muda, possa estourar daqui a 4, 5 meses, porque aqui ele vai forçando, se não está bem colado dá problema, né? E várias coisas, né? Na obra também, o ferreiro que faz o ferro, para que a viga depois não venha trincar, a medida certa, fazer os estribos, a dobra do arame, né? A maioria não está se engajando dentro disso aí. Então, nos traz boa dificuldade, né? E aí, o que eu busco na minha obra sempre está em cima de tudo isso, né? Eu contrato o profissional e ainda acompanho ele e dou a orientação para que ele se comprometa que aquele serviço dele ali é uma coisa que tem que ser perene. Como ele está construindo alguma coisa para alguém, não pode ser que sem compromisso nenhum, daqui a meses, aí eu digo, tu vai embora, eu sou comprometido. O meu contrato gera de estrutura 5 anos de comprometimento com o cliente. E aí uma coisa que eu fico bem em cima e tenho conseguido, sabe, o pessoal, assim, uma quantidade X que venha se comprometer junto com a gente para levar ao cliente essa segurança. Falou em engajamento, né? Entendi como cultura também. Então não basta só entregar, contratar e mandar o pessoal lá. Então tem um trabalho de nível de consciência que tem que despertar nas pessoas para entregar o melhor que elas podem executar, né? Exato. Para que a obra ela atenda não só as expectativas, mas que ela gere
resultado, né, a longo prazo, né? Como tu falou, a questão da cultura, exatamente. segurança, né? Muito legal. Sobre percepção de valor, para esse cliente de médio e alto padrão, eles têm que ver em vocês que uma percepção de valor para que possa fazer sentido, né? Como é que é Sim. trabalhado hoje? A gente procura na jornada do cliente, né? Quando o cliente chega, normalmente o pessoal já está acostumado com a maioria do mercado que tu pergunta, quanto custa fazer o projeto de um apartamento? E a pessoa vai lá, taca um orçamento, te envia uma folha, um PDF, né? A pessoa lê aquilo ali e vê qual que é o mais barato. Então, até a gente teve uma situação lá no escritório. O que a gente faz? A gente sempre conversa com o cliente, explica para ele que a questão dos valores de honorários, né? A gente não cobra por metro quadrado. O nosso orçamento ele é personalizado conforme a demanda de serviço que a gente vai ter para aquele cliente. Então, já aí a gente já começa a conversar para entender, né, qual que é a demanda do cliente, o que ele quer, quais são os sonhos dele, o que ele quer executar na obra dele, né? Referências. A gente monta uma proposta de serviços e valores em que a gente apresenta no nosso escritório. Então, a gente traz o nosso cliente até o escritório para conversar, para que ele conheça o ambiente. A gente tem um ponto físico, né? Onde a gente pode mostrar para ele no telão as coisas, explica para ele todo o processo do nosso serviço. A gente mostra para eles casos de sucesso, né? Obras, como que ficou, quanto que custou, quanto tempo durou, como que era antes, como que foi o processo dessa obra. Tudo isso a gente mostra no escritório e depois, no final, a gente apresenta a parte dos valores. Normalmente, graças a Deus, a gente tem uma percepção alta de valor, né? Conversa e, no final, o preço mesmo é só um detalhe, né? Isso é uma coisa que a gente pensa que ganhar o dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito. Então, o nosso propósito, nosso objetivo é sempre fazer um trabalho bem feito, consequentemente, a gente está aí movimentando o mercado, né? Perfeito. Verônica, eu consigo hoje fechar um trabalho com vocês por um valor determinado e quando chegar próximo ao final dessa obra, não ser cobrado mais? Com certeza. Isso é uma coisa que também é outro diferencial do escritório, né? A gente trabalha de forma a trazer previsibilidade para o cliente. Então, a gente sempre vai conversar um assunto chato, né? Que até aconteceu um caso que o cliente disse, não queria falar sobre valores agora. Que a gente já começa perguntando quanto que a pessoa quer investir. Eu disse, por mais que seja um assunto chato, a gente precisa entender quanto que tu quer investir, porque o projeto a gente norteia com base no que o cliente quer fazer de investimento, né? A gente vai auxiliar ele para que esse orçamento não estoure. Porque isso é uma das coisas que mais acontece de mal-estar numa obra. É tu fazer uma coisa linda, maravilhosa, o cliente adorou, e no final das contas, ele estourou o orçamento dele. E acaba que o sonho vira pesadelo, né? Então, sim, a gente tem um programa que a gente usa dentro do escritório, que a gente mapeia todos os custos da obra. O que eu mostrar para o cliente em relação ao projeto que ele vê ali, que ele gostou, ele vai estar orçamentado, tudo orçamentado. Se o cliente quiser fazer em etapas, ele já vai saber quanto que vai custar a segunda etapa, para que ele termine essa obra e fique dentro do orçamento. Dentro do nosso orçamento, a gente tem um item que chama margem de segurança. Então, até o imprevisto é previsto, né? Então, a gente trabalha dessa Muito forma. bom. Bom, se hoje vocês entrarem com um cliente que ele não tem um entendimento e alguns conhecidos meus da área de arquitetura, não os parceiros, né? Conhecidos de longo prazo e tal, é muito provável que o cliente que não tem consciência feche com outro arquiteto por conta dos valores. Mas eu já percebi que, na verdade, é um baixo valor que depois vem os adicionais. E aí que tá o problema, né? Porque uma obra que custou X pode custar XX depois, pode cobrar o dobro, custar o dobro, né? Sim. E não tem como o cliente não pagar isso, porque senão a obra vai parar. Então eu percebo que desde um momento aqui na conversa, ou em palestras que eu vejo da Verônica também, é que realmente vocês geram essa confiança. Eu posso muito bem confiar numa obra e essa obra vai ser entregue com perfeição nos mínimos detalhes e não vai ter esse recurso financeiro extra que eu vou pagar, né? Porque no final de contas é algo normal isso no mercado, né? Talvez lá quando eu falei que muitos profissionais não conseguem o sucesso, deve ser porque não tem essa honra, né? E essa responsabilidade de entregar o que foi combinado. O que a gente pode dizer assim que o nosso método não é só dizer, né, Maurício?
a obra vai custar X valor e confie nisso. A gente tem um método validado. Todas as nossas obras, elas são orçamentadas nos mínimos detalhes. Então, eu consigo mostrar o real para a pessoa, né? Esse apartamento custou tanto por XYZ, né? Então, a gente orça finamente toda a parte de mão de obra, materiais de acabamento. Todos os materiais de acabamento vão ser listados para o cliente, metragem quadrada, onde compra, quanto custa, mobiliário fixo, mobiliário solto. Então, tudo nessa tabela está definido e está comprovado por fatos, né, para o cliente. Não é eu imagino que o banheiro custe X valor. Não imagino, está ali. São fatos, né? São coisas que a pessoa pagou, foi executado. Então, eu consigo mostrar na realidade do que foi feito, quanto que as coisas custam. E a pessoa, quando nos contrata, ela acompanha. A gente passa o programa para ele. E aí é bem claro, quando disse, olha, a Verônica disse, olha, esse teu banheiro aqui normalmente custa 30 e poucos mil com material e mão de obra, tá? Claro, pode custar 20, mas 30. Já fizemos banheiro de 120 mil reais, só o banheiro. Mas a questão é assim, aí a gente passa para o cliente e diz, olha, tu vai gastar tanto no banheiro. Porém, nessas condições que a gente combinou hoje. Se tu quiseres mudar alguma coisa, tu já vai saber que o valor vai mudar. Então, a pessoa por si só muda. Já aconteceu o cliente nos contratar um valor X, mas ele lá, no final de semana e tal, foi lá e buscou, não, quero um chuveiro. Aconteceu, nós tínhamos orçado um chuveiro de 1.000 e poucos reais, e ele foi visitar uma loja e queria um de 4 mil, se encantou com 4 mil. Aí tudo bem. Aí ele botou no programa lá, passou para a Verônica e disse, olha, mas ele estava consciente, ia passar 3 mil do que a gente tinha orçado. Então, o programa nos ajuda com o cliente e ele mesmo buscar onde ele quer investir mais. Em outras situações já aconteceu do piso também, o cliente cotou o piso de 150 reais para botar lá na sala e acabou comprando um de 300, mas com toda consciência de que aquele valor ia passar dentro do que ela tinha programado, né? Então, o nosso programa ajuda muito a pessoa confiar e saber que ali está claro, e ali está bem explícito o quanto ela vai custar. E o quanto ela, se por vontade própria, quiser aumentar ou diminuir. E a gente tem dentro do briefing uma pergunta, que se o teu sonho sair do orçamento, a gente segue o sonho ou a gente segue o orçamento? Então, aí a gente já sabe se o cliente tem flexibilidade, que às vezes ele passa um valor, mas ele tem a sua reserva. E às vezes não. Às vezes o cliente ele tem que seguir aquele orçamento, senão ele não vai conseguir fazer. Então, com essa pergunta, a gente já sabe se a gente vai ser o chato, que vai chegar lá na loja, ele gostou de uma coisa que não está no orçamento, e dizer, ó, esse aí tá fora, vamos ter que escolher alguma coisa condizente, ou não, né? Deixa o cliente livre e só avisa ele que vai dar uma diferença de valor. O grande diferencial aí do trabalho de vocês é nessa integração entre o projeto, o planejamento, a execução, né? Porque, no fundo, isso é raro hoje em dia, ter toda essa capricho de organização, né? E eu queria saber o impacto real dessa experiência de vocês na obra, sobre também o tempo de entrega de uma construção. Tem uma margem, assim, olha, essa obra vai durar 6 meses, e ela cumprir esses 6 meses, ou pode te extrapolar, enfim. Sempre acontece cumprir o prazo, tá? A maioria das vezes. Muitas vezes depende de uma terceira situação que foge ao nosso controle, aí já o cliente fica também sabendo que vai passar, né, um mês, ou vai passar 2, 3 semanas. Porque tem muitas situações na obra, como ela é completa, que busca não só a nossa administração direta, né? Tem a parte indireta, que é móveis, muitas vezes que é o granito, né? Agora, se aconteceu uma situação numa obra que foram as portas que o cliente comprou numa loja e a execução foi pela loja. E aí, normalmente, quando a gente faz na sequência, né, a gente coloca na sequência do nosso pessoal, mas a gente teve que esperar esse pessoal fazer as portas, não fez direito, a gente teve que refazer a nossa parte e acabou que a gente ficou engatado por conta dessa parte. Então, vamos pegar essa linha. Traz para nós um problemão que aconteceu e como resolveram. Um problemão que está sendo ainda resolvido, um cliente comprou um granito, escolheu uma paginação de granito legal lá, fazem 3 meses.
comprou, estava no Espírito Santo, né? É um mármore ornamental. Um mármore- O ponto é que assim, ó, não, esse mármore ornamental, ele gostou de uma coisa que não tem aqui em Porto Alegre. E já 2 vezes a gente falou direto com a extração da pedra, né? Separou todo o material. E o material era para vir, e aí quando tava para vir, o pessoal disse que vendeu para outra pessoa, não sei o quê. Aí, de novo, como é uma coisa ornamental, o cliente, tipo, não existe. Ele tinha gostado daquele. Aí, tudo de novo, escolhe outra pedra. E quando achou outra que gostou, que foi super difícil, de novo aconteceu. O pessoal foi lá carregar o caminhão e tinham vendido um lote das pedras. Então, mas eu acho que um problema que aconteceu em obra, nossa, de obra de construção, foi uma reforma que a gente fez lá no centro, que o papai foi viajar, tudo acontece quando ele viaja, né? Daí sobra pra mim, os problemas. A gente fez a reforma de um apartamento, quebrou tudo, todo o apartamento, demoliu todas as paredes quase que internas do apartamento, e no meio do apartamento tinha uma tubulação de água, que ficou solta, né? E aí, antes do papai sair, ele falou pro nosso encarregado que ele deveria amarrar aqueles canos, porque de noite, com o fluxo da água do prédio, poderia dar estourar aquele cano. E aí, não, o cara disse que fez e tal, a gente passou, olhei na foto, a gente olhou na foto, achou que ele tinha amarrado, bem amarrado. O que aconteceu? O negócio estourou no meio da noite, alagou o apartamento de baixo, alagou o elevador do prédio. Então, foi assim, ó, foi um Deus nos acuda. E aí, o elevador não poderia ligar o elevador do prédio com ele molhado. O zelador, acho que no nervosismo da hora, apertou, o elevador queimou. Foi assim, uma desgraceira. Aí, para resolver isso daí, aí eu tive que enlouquecer ele na viagem, porque a gente precisou de pessoal, tive que catar os guris para ajudar, para estancar o negócio, fechar a água, secar tudo isso daí. Foi uma loucura. E, claro, depois a gente resolveu, a gente assumiu a responsabilidade, né? O elevador a gente teve que pagar, o cliente viu que não era uma coisa direta nossa, porém nos ajudou a pagar o elevador. Foi até aqui na Borges uma obra dessa, faz uns 6 anos, 6, 7 anos. E conseguimos conciliar. Aí, né, quando eu voltei, falei com os vizinhos de baixo, os 2, 3 de baixo tinham molhado, fomos lá, indenizamos, resolvemos, mas foi um caos. Foi uma coisa assim que, quando aconteceu e de madrugada nos ligaram, nós não tinha o que fazer. Ficamos de mão atadas, mas onde que o problema foi acabar sendo resolvido e ficou tudo tranquilo depois. Tanto que viemos até fazer uma reforma num outro apartamento, no mesmo O prédio. problema vai acontecer, né? A questão é como a gente resolve esses problemas, né? É a solução que se dá, né? E se responsabilizar, né? Porque por mais que, de fato, o papai não tenha causado problema, né? Foi um pessoal nosso, dentro do nosso contrato. É a nossa Então, a responsabilidade. gente não tem como se então. eximir da responsabilidade. É Isso é uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, né? A gente não promete a obra sem problemas, zero dor de cabeça, tudo vai acontecer perfeito. Mas a gente promete que a gente vai estar com o cliente até o fim para resolver o que precisar resolver, né? Então, a gente atua dessa maneira de se responsabilizar e estar junto, ser esse apoio para o cliente sempre que ele precisar. Bom, vocês aqui no terceiro bloco que eu tenho é sobre autoridade e diferenciais real, né? A pergunta, vocês falam sobre evitar o caos das obras. E o que mais vocês veem de erro em processos tradicionais no mercado de arquitetura? Eu acho que assim, ó, uma coisa que os processos ao longo de todos esses anos, tanto o Ney quanto eu, a gente é muito atento ao que dá de errado para aprender e não fazer de novo, né? E uma coisa que o pessoal faz muito é o improviso. É não pensar com antecedência em todos os condicionantes da obra, né? Uma das coisas que a gente vê muito assim, vou reformar o banheiro dentro do apartamento e a pessoa tá morando no apartamento. Não pensar que existe um caminho da porta do apartamento até o banheiro. Esse caminho tem que ser isolado, porque senão tu vai estragar tudo que tá pronto até tu chegar dentro desse banheiro, né? Ou qualquer cômodo da casa que tu vai intervir, tu vai ter que passar por dentro dele, a não ser que seja em casa que tu tenha acesso por fora, né? Não prever as coisas desde o início. Isso é um diferencial que a gente tem dentro do projeto. A gente não só faz o projeto. A gente projeta, orçamenta, define fornecedores, define prazo de obra antes dessa obra começar.
E tem muita gente que começa a fazer, acha que, eu quero reformar o apartamento, eu vou começar quebrando as coisas e depois a gente vê. Só que aí começou a quebrar tudo, no meio do projeto, percebeu que aquele ambiente ficaria melhor em outro layout, e aí tem retrabalho. Porque fez uma coisa que vai ter que refazer depois. Quanto tempo leva? Acho que cada projeto é um diferente do outro, né? Mas tu leva muito tempo para fazer essas reuniões, construir, então, esses projetos. E quando o cliente ele diz que gosta, aprovou, momentos antes de começar, então, ela fala, não, quero tudo diferente. Não acontece no meu escritório. Vou te dizer que o método que a gente desenvolveu é um método tão bem feito, né? Que eu sempre falo para o cliente, ele fala assim, e se eu não gostar? Isso não existe, no meu escritório não existe tu não gostar, tu vai gostar. Por quê? Dentro do processo do escritório, a gente vai conversar no briefing, a gente tem muitas conversas com o cliente, a gente realmente entende e faz essa imersão no que o cliente quer. A gente vai mostrar coisas para eles, referências, e o projeto ele cresce e evolui junto com o ok do cliente. Então, a gente vai etapa a etapa e vai sempre dizer para ele, essa etapa a gente vai conversar sobre layout. Às vezes o cliente está lá viajando na maionese que quer ver as luminárias. Essa etapa é layout. Então, a gente vai dar o ok no layout. Temos o ok 3D, né? Aí viu no 3D, validou, gostou disso aí, vamos nos revestimentos. Agora vamos na parte da iluminação. Eu ensino para o cliente a entender o processo de construção de um projeto e ele vai acompanhando junto comigo todo esse processo e vai me dando ok. Conforme ele vai me dando ok, a gente vai construindo. Então, assim... Por etapa. Por etapa. E o combinado não sai caro, né? E o combinado não sai caro. Exatamente. Claro que ele sabe, já teve um caso de uma cliente que foi uma coisa bem excepcional. A gente cobra por hora técnica tudo que for retrabalho. Eu sempre falo, ajustes vão ocorrer. Às vezes o cliente imaginou que a parede com amadeirado ia ficar legal, quando viu no 3D não gostou, tudo bem, é um detalhe que a gente vai trocar para o cliente. Mas trocar layout dentro de um ambiente que tu já consolidou gera retrabalho. E tive uma cliente que a gente fez todo o quarto dela, fez todas as coisas, fez um closet que ela queria muito. Os espaços foram organizados por uma pessoa, até um casal dentro do quarto circulando. E chegou lá no final com tudo pronto, ela teve um chilique e achou que ela ia precisar usar em algum momento da vida dela cadeira de rodas e não poderia viver naquele quarto dessa maneira. Então, a gente refez o projeto pensando na mobilidade de uma cadeira de rodas. Esse foi um caso super à parte que aconteceu, mas acontece, né? A gente tem o contrato dentro do escritório dizendo que realmente mudar de ideia, que a gente teve que rever layout, a gente faz a cobrança da hora técnica. Se tivesse que fazer uma pesquisa com os clientes de vocês ali, qual seria o principal fator na tomada de decisão deles para a escolha de vocês nas obras? Qual seria a principal característica da Frag Santos na escolha, numa tomada de decisão pela arquitetura de vocês? Eu acho é um engajamento, né? O desempenho, a nossa expertise de levar a ele a tranquilidade, né? De ter uma obra concluída com seriedade, tá? E responsabilidade. Acredito que seja muito da confiança, né? A gente procura sempre não ser aquelas pessoas que fazem o xalalá para fechar, né, negócio. E até uma das coisas que a gente coloca na reunião, a gente tem um atendimento que a gente procura ser tudo às claras. E a gente não fecha negócio se vê que o cliente está em dúvida, que ele não está confiando. A gente tem clientes que já passaram por muitos problemas em obras, estão super desconfiados. Quando a gente vê que a pessoa vem muito desconfiada e que mesmo a gente conversando, mostrando, provando, a pessoa ainda está desconfiando da gente, né? A gente não fecha negócio. Então, esse é um diferencial, assim, que a gente procura manter tudo às claras, não pressionar ninguém para fechar contrato com a gente, né? Mostrar tudo o que está acontecendo, o que ela vai receber, quanto que ela vai pagar e o que ela vai receber com isso. Isso até no contrato de arquitetura. Também é um diferencial do escritório. A gente não passa para o cliente, eu vou fazer o teu projeto e custa tanto. Eu vou fazer o teu projeto, etapa 1 vai ter isso, 2, 3, 4 e 5. Em cada uma dessas etapas, tu vai receber isso, isso e aquilo. E dentro desse pacote de coisas que tu vai receber, o valor é X. Então, a pessoa sabe o que ela está pagando e o que ela vai receber com isso. Ela já espera, né, naquela etapa. O que vai acontecer? A primeira reunião. O que eu espero da primeira reunião? Está lá no contrato, descrito. Então, ela consegue ter também a previsibilidade do quais são as etapas que ela vai passar dentro do projeto, dentro da execução de uma obra, com quem que ela vai lidar, quais são os fornecedores. Tudo a gente procura fazer muito às claras.
Perfeito. Outra curiosidade que eu tenho é que vocês trabalham muito bem a percepção de valor para o cliente de médio e alto padrão, né? Inclusive nessa firmeza toda tua que tu apresenta, que tu faz as reuniões, não tenha dúvida disso. Mas e a percepção de valor gerado para o parceiro, para o colaborador, né? Eu sei de obras que muitas vezes somem equipamentos, por exemplo, e isso é um dano para a organização, né? Sim. E para a gente poder evitar muitas vezes esse roubo, esse sumiço, né? Ou até obras não concluídas de uma forma na expectativa que a Frag Santos requer, precisa dessa cultura, dessas reuniões, né? Então, existe hoje, na tua entrevista com os parceiros, esses combinados, existe uma constância de conversação com eles acerca do DNA mesmo da Frag Santos? Sim, eu trago muito para o pessoal, nossos colaboradores, que temos que ter a responsabilidade, né, pelo dinheiro do cliente e pelo nosso dinheiro, tá? Então, sempre quando a gente contrata as pessoas, a gente busca conhecer. Sempre digo assim, a gente trata com QI, quem indica, né? Às vezes sai o pessoal, né? Mas quando volta um novo, a gente faz uma pesquisa para poder não ter esse desgaste depois de perder ferramentas ou de alguém levar uma coisa do outro, que sempre trabalha. O pessoal até hoje, graças a Deus, assim, nesses 30 anos, ninguém me botou na justiça, né? Eu sempre sou muito claro com as pessoas. E sempre fazendo um pagamento e sempre sendo claro, olha, eu vou te pagar tanto, tu quer receber tanto? Quero. Já aconteceu várias vezes, a pessoa, eu quero trabalhar, eu quero tanto por dia. Eu disse, eu te pago. Às vezes o valor não atinge. Aí eu pago, aí 2 dias depois, ou um dia depois, depende da função, eu chego, cara, vem aqui, ó, o que tu produziu não está condizendo com o que tu quer ganhar. Infelizmente, a gente não pode continuar. Outro faz um valor relativo, a gente vai e leva em frente. Então, sempre essa clareza entre as pessoas, entre eu e as pessoas. E a minha firmeza de mostrar que a gente tem que fazer as coisas certas, né, não tem acontecido esse desgaste aí, né? Para trabalhar contigo, com a Verônica, da Frag Santos, qual as principais características de uma pessoa, um profissional tem que ter? Ele tem que ser, vamos dizer, na palavra, é um profissional. O profissional que ele assuma a responsabilidade do que faz e saiba fazer o que se propõe, né? Como eu citei há pouco tempo, o pintor, ele tem que saber preparar a parede, tem que saber o conhecimento da tinta, né? De como fazer, de como preparar as ferramentas para usar, né? Então, para trabalhar conosco, ele tem que vir com a bagagem e a expertise da profissão que ele se apresenta, né? Ou também é uma coisa que a gente trabalha bastante. Às vezes a pessoa ela não tem todo o conhecimento, mas ela tem humildade para aprender, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito, a gente não admite pessoas arrogantes, pessoas que sejam mal educadas, né? Então, uma coisa que a gente preza muito, assim, na empresa, de esse atendimento, como o nosso atendimento é um atendimento mais familiar, mas numa família daquela propaganda de margarina, né? Não é aquela família que briga, que se xinga. Então, a gente não gosta a gente gosta de ter esse ambiente de harmonia, né? A gente procura resolver tudo com tranquilidade, com conversação, né? Até a gente fala sempre para os funcionários evitar brincadeira, falatório em obra, porque homem em obra é pior do que mulher junto, né? Parece assim, Sim. meu Deus do céu, é uma loucura. E a gente sempre cuida assim, se o cliente está na obra, para os guris não fazerem bagunça, para eles se cuidarem, para eles não se xingarem. Eu já percebi mais de uma vez, quando falar dos guris, do pessoal, tu sempre fala também com um brilho no olho, né? Da equipe, que tu tem orgulho de... Graças a Deus. Tu trabalha diretamente com eles também?
procuro visitar a obra, eu sou a pessoa que eu vou para a parte boa, assim. Normalmente, quando eles trazem os problemas da obra, a gente faz reunião, eu levo bombom para eles, eu levo refri. Então, eu sempre gosto, assim, porque eu penso que os guris, eles são os meus braços, né? Eles são o que faz se tornar real o que eu projetei. Então, eu tenho muito, muito respeito, muita admiração por quem está lá na linha de frente, né? Tem que trabalhar todo sujo, né? Tem desgaste do corpo deles, né? Da parte física. Eu projeto no escritório ele no ar-condicionado. E às vezes a gente tem obras que, meu Deus, tipo, eu chego para fazer uma revisão, né? Agora eu tenho equipe também que faz a revisão de obras. Eu vou mais para fazer uma revisão mais global. Quando acontece alguma coisa que é meio insolúvel, que a gente pensa que nada é insolúvel, aí eu e o Ney, a gente tem que entrar em ação, né? Mas graças a Deus, assim, o pessoal, a gente tem um ótimo relacionamento. Eu procuro sempre ter um ótimo relacionamento com eles. Se acontece alguma coisa errada, eles sabem que eu sou a pessoa que não vou xingar, não vou surtar, que existe um insolúvel, eu vou conversar, porque muitas vezes a expertise deles de execução de obra acrescenta, né, na minha arquitetura, né? Eu consegui ver o lado deles, como é que eles estão vendo aquele problema, o que eles acham que eles podem resolver. Às vezes eu trago um olhar que eles não têm, eles também trazem olhares que eu não tenho. Então a gente procura ter esse relacionamento muito positivo com o pessoal. É bem agradável, vamos dizer assim. O pessoal respeita muito a Verônica, né, na obra. Quando ela chega, e o pessoal... Então tem essa coisa boa, né? Que sabe que a Verônica vai lá. O mais estressado sou eu. Eu que de vez em quando perco as estribeiras com o outro, né? Mas esse até é um contraponto, porque eu sempre cuido, assim, a gente tem o grupo das obras, né? Se eu vejo que ele tá com a voz meio alterada, eu já dou uma ligada pro papai, não falo assim com o pessoal. Tipo, às vezes a pessoa, o que que eu penso? Às vezes a pessoa, ela tá num momento ruim da vida dela. Aconteceu alguma coisa em casa que a gente nem sabe. E aí ele fez aquela coisa errada ali por conta de que ele tá sobrecarregado emocionalmente. E aí tu tem que chegar e tu tem que tirar o peso daquela situação. Às vezes o papai também tá, tipo, vê uma obra que deu um monte de coisa errada e vê na outra dá um monte de coisa errada. E aí tu se estressa, né? E até isso a gente conversa com os guris. Depois pede desculpa, gente. Os dois são de pedir desculpa. Ó, tu me desculpa, tipo, eu tava alterado. Não queria falar assim contigo, né? Mas a gente precisa resolver as coisas. Em determinados momentos desse podcast aqui, a hora tu chamou o papai e a hora tu falou Ney. Exatamente. Onde que diferencia o Ney do papai aí? É que às vezes eu tento ser profissional. Isso acontece muito, assim, porque no começo, eu acho que no começo eu sempre falei muito papai, né? E eu era mais jovem, né? E todo mundo falava, essa guriazinha aí que faz projeto. Eu pensei, tô falando papai, estão achando que eu sou, tipo, super infantilizada, né? Agora eu já tenho 37 anos, então eu acabei adotando o papai. E aí, às vezes, os clientes fazem essa mesma pergunta, mas quem é o Ney? Eu falei, o Ney é o papai. É isso mesmo. Muito bem. Eu queria que vocês dessem uma super dica, não mais agora como empresários, mas para o cliente que quer construir. O que ele tem que ver? Qual o feeling que ele tem que ter da empresa de arquitetura? Quais as principais dicas para ele poder fazer uma boa contratação? Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que saber que um processo de um projeto de arquitetura, de uma construção, de uma reforma de um apartamento, vai envolver relacionamento. Então, em primeiro lugar, perceber, né, se ele vai ter um bom relacionamento com essa pessoa que ele está lidando. Se já no começo ele vê que a pessoa tem muita dúvida, que ela não está certa do que ela falando, com certeza isso vai trazer problema. Porque tu imagina um cliente que já chega cheio de dúvidas, porque ele não tem expertise para resolver, e se a pessoa que tu está lidando também tem dúvida, aí vai desandar a maionese, né? Então, precisa ver se a pessoa que tu está falando realmente tem domínio do tema. Questão de organização. A obra precisa ter organização, precisa ter método. Então, perceber se esse arquiteto que ele está lidando tem equipe para resolver o problema, ou se vai te entregar um projeto inteiro e vai te entregar um pepino na mão junto. Veja bem, então, o que a Verônica está falando, na verdade, esse perceber é você falar, é você fazer boas perguntas. Se você não fizer boas perguntas, ficar olhando, querendo receber logo o orçamento, você vai receber esse orçamento, mas pode ser que tu tenha um problemão que dificilmente pode ser resolvido se não pagar muito depois, né? Então tem que fazer boas perguntas para filtrar bem a empresa de arquitetura que vai fornecer para você esse trabalho. É isso? Sim, porque a arquitetura, o projeto de arquitetura não é só um desenho. Ele leva em consideração experiência,
ele leva em consideração muitos materiais, muitos fornecedores, leva em consideração tempo de obra. Então, às vezes, uma materialidade é muito legal, vai ser dentro do que o cliente quer, mas o prazo vai extrapolar, né? Então, a gente precisa pensar em todos os condicionantes. Por isso que a gente tem essa visão holística, de que a gente pensa em tudo. A gente tem experiência de obra, a gente tem experiência dos fornecedores, de saber quanto tempo cada um demora para fazer, quem entra primeiro que o outro, né? Qual que é a sequência de uma obra. Então, toda essa expertise de execução faz com que o nosso projeto realmente seja um projeto assertivo e previsível em questão de execução de obra, de orçamentação e do resultado que o cliente vai ter. A pessoa tem que realmente, quando disseste, fazer boas perguntas, né? Ela quer reformar o banheiro, então ela tem que ver se a pessoa conhece a reforma em si, o que a pessoa vai trazer para ela. Reformar o banheiro é quebrar os azulejos, botar tudo de novo e tá resolvido. Então, tem que saber da pessoa como é que ela vai cuidar o resto do ambiente da casa. Como é que ela vai cuidar a entrada da casa? Ela vai fazer o isolamento? Ela vai fazer uma proteção para que quando estivesse lixando os azulejos, aquele pó, vai ter um lugar para aquele pó ser executado, né? Então, é bom a pessoa, quando buscar um profissional, ver se ele tem todo esse conhecimento ou se ele pode trazer para ela a informação de que como vai ficar o processo da execução durante a execução. O que ela vai ter que vamos dizer assim, se privar na casa dela para poder ter essa reforma bem feita, né? Tu fica orgulhoso quando passa em um local e olha, essa construção foi eu que fiz, foi a Fraga Santos. Tem um brilho no olho diferente, né? Tem. Casamento agora aqui a gente fazendo uma segunda casa aqui na Zenha. Há 6 anos atrás a gente fez a casa, fez o projeto, fizemos a casa no fundo do terreno. Sim. E agora ele já disse, olha, lá na frente, quando eu tenho a garagem, eu quero fazer... Mas acho que aí está o sucesso a de segunda vocês, casa. né? Vocês conseguem transformar os clientes infas, né, em clientes e vendedores, né? Porque às vezes fechar um trabalho é fácil, manter ele engajado até o fim é difícil, né? Então esse capricho todo resulta em esse cliente seguir Que com vocês por volta. muito tempo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala para o cliente novo que chega, que não nos conhece, que não foi referenciado por ninguém, né? A gente está há 30 anos no mercado com a empresa de execução de obras e a gente está aqui, é o mesmo CNPJ, são as mesmas pessoas, não é aquela coisa, aquela empresa que veio com nome, mas já trocou o dono, já trocou o funcionário, já trocou isso, já trocou aquilo, já trocou... Porque tu viu que o nosso histórico, ele é a comprovação da nossa idoneidade, né? Exatamente. Mas ali perto do bar também, há uns 6 anos atrás, um cliente comprou uma casa, veio do Rio de Janeiro e falou conosco, e aí procurou saber, né? Eu moro lá e tal, e eu queria reformar essa casa que eu comprei, fui lá e tal. Eu disse, olha, o que tu pode me mostrar? Eu disse, a gente não gosta de mostrar o serviço dos outros, que a gente faz por os outros, né? Eu disse, olha, tem foto aqui, tu pode ver, mas eu nunca peguei assim, tu vai me contratar hoje, eu quero que tu mostre aquela obra que tu tá fazendo para mim poder te contratar. A gente evita fazer isso, porque cada um tem sua privacidade. E eu disse para ele, olha, não consigo lembrar o nome dele agora, que eu sou muito ruim de guardar nome, mas dá uma olhadinha, pesquisa minha empresa aí, eu tenho 26 anos no mercado, e no mesmo lugar, a minha casa é o mesmo lugar, o Porto Alegre está aqui, tu vai saber. Se eu fosse a pessoa de fazer alguma coisa fora do certo, eu estaria correndo atrás de outras coisas. Ainda deu tudo certo. Ele nos contratou, fizemos a reforma da casa dele, né? E no fim, até me admirei, na época, ele tinha tabuão, ele mandou arrancar todo o tabuão, botar piso aquecido para o tabuão ficar aquecido. Porque eles eram lá do Rio de Janeiro, gostavam muito do calor e tal. E foi bonita, fizemos uma casa bem bonita, bem feita ali. Mas tudo assim, a confiança. Ele mostrou a confiança depois de... Eu disse, analisa, né, que a gente está aqui, não é por brincadeira. E 20 e poucos anos num lugar, não quer dizer que tu fez alguma coisa errada, né? Se fizesse errado, já ia aparecer. Nossa, às vezes a gente perde ganhando, às vezes a gente ganha perdendo. Tava aqui pensando agora, com todos os ensinamentos de vocês, sobre um perfil de cliente que ele quer pagar menos, né? E o dano que ele pode sofrer e que acontece esse tempo todo. Então, me coloquei na condição do cliente, me coloquei na condição de um arquiteto
mais esperto, digamos assim, né? Vai lá, ele tem 2 orçamentos, uma da Frag Santos e um eu. Talvez o profissional mais esperto. Então, a Frag Santos cobrou o valor da obra. Vou colocar 100 mil aqui, uma construção de uma casa, etc. Mas eu, arquiteto esperto, eu coloquei o valor de 50. O cliente é impactante, 50 mil, não é? Com É certeza. muito dinheiro. E para mim, até vocês são meio picareta. Para cobrar 100 mil, estão roubando. Só que o arquiteto mais esperto, o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai fechar o negócio, não tem planejamento. Essa obra vai custar daqui a pouco o dobro, o triplo, né? 150, 200 mil. Só que pela esperteza, ele não vai comprar os materiais que foram combinados. Ele vai comprar tudo de baixo custo. E o que vocês entregaram aqui hoje no programa é a gente se compromete em 5 anos ainda de um certo tipo de segurança para ele, né? Nenhuma empresa que quer passar os outros para trás se compromete nesse nível. Sim, e uma coisa que agora eu me lembrei, tu falando, outra peculiaridade sobre mim, eu também sou perita judicial. Então, eu faço trabalhos de perícia, de laudos, e eu fui chamada para fazer um laudo de uma cliente que ela fez a casa com uma construtora, quer dizer, ela tentou terminar a casa com a construtora, contratou para fazer tudo, materiais e coisas que tais, e não foi entregue, né? Ficou tudo pela metade. Aí ela teve que ir para outro apartamento, passou anos e anos, e aí quando conseguiu colocar na justiça, precisava do laudo e a gente fez. E aí quando eu comecei, eu precisei pegar todos os contratos para fazer análise, e ali eu já vi, eu falei, olha, não vou falar o nome dela, porque ela vai saber quem é. Se tu vê o contrato, aqui tu já vê, existe uma tabela que rege quanto que custa a construção no Rio Grande do Sul, que é o CUB, é o Custo Unitário Básico de Construção. O valor da construção já estava abaixo do CUB. Eita. Então, ali tu já ia ver que o negócio é falcatrua, porque as coisas não funcionam assim. O que aconteceu? Essa empresa, que era uma consultora que faliu, né? Tinha um pessoal que veio do interior, então era uma mão de obra super barata. Então, eles acharam que eu consegui pegar um monte de construção para fazer, só que esse pessoal se retirou no meio do caminho. Eles precisaram contratar pessoal daqui, de Porto Alegre, de qualidade, para poder executar. Foi um valor muito acima. Eles pediram vários adiantamentos, explicaram toda a situação, ela pagou a mais no meio do caminho. Virou uma lambança, a ponto de que eu entrei na casa e todo o contrapiso de baixo estava completamente solto. Então, foram coisas feitas que eu ia ter que ser tudo arrebentado e refeito. A construção no lugar, parte de hidráulica mal feita, parte de elétrica mal feita. Então, acho que os clientes eles têm que ter atenção a isso. Existe um valor de mercado. Quando tu quer alguma coisa, é aquela coisa de querer ganhar vantagem em cima das coisas. Sempre que tu quer ganhar vantagem, as coisas não dão certo, né? Gente, o que a gente pode esperar da Frag Santos para os próximos anos aí? Eu acho que a gente tem uma prospecção que é um sonho meu e do Ney, dentro dessa arquitetura completa, é de construir coisas que sejam padrão nosso, né? Tipo, a gente pegar uma construção, vamos pegar um terreno, construir, fazer uma casa no nosso padrão e vender para o cliente a coisa toda pronta, né? Claro que a gente precisa se capitalizar para que isso aconteça, mas é uma coisa que a gente pensa em fazer, né? O que a gente busca é isso aí, Frag Santos, é trazer uma construção do bem-estar do cliente, né? Pessoal, chegando aqui ao final desse programa, queria que vocês falassem para o nosso público como é que as pessoas podem conhecer. Chegando ao final aqui do programa Líderes de Sucesso, queria que você deixasse uma palavrinha aqui para os telespectadores, para o público. Como é que eles podem encontrar vocês hoje nas redes sociais, saber mais da Frag Santos? Bom, nós temos o site, né? Frag Santos, e o Instagram, né? Verônica Fraga Arquitetura Completa, que por lá, nessas vias, a gente tem acesso, o pessoal tem acesso a nos encontrar e a gente E uma buscar. coisa que a gente está trabalhando muito agora, que também traz credibilidade, né? É a exposição. Então, eu sou colunista do programa da Regina Lima, então a gente faz 2 programas por mês. A gente tem algumas revistas que a gente tem publicação. A gente tem também o nosso canal do YouTube. Então, a gente está nesse momento de posicionamento, de se expor mais, porque é uma coisa que tanto eu quanto o Ney, a gente não era muito bom, assim, em aparecer, né? Então, a gente está vendo que quanto mais a gente aparece, a gente é a cara da empresa, isso é uma coisa que o cliente às vezes tem dúvida. Se eu fechar com vocês, depois eu vou lidar com a equipe.
vai lidar conosco, né? A gente está à frente de tudo, né? A gente não terceiriza essa parte da gestão direta das coisas da empresa. Eu tenho as arquitetas que trabalham comigo, mas o cliente ele vai lidar comigo e com elas junto, né? Eu nunca vou me eximir. O projeto, a Verônica começou aqui, fez a primeira reunião, fechei o contrato, depois eu nem vou ver mais ela, né? Não vou ver mais o Ney durante a obra. Sim, a gente vai acompanhar até o fim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês virem no programa Líder de Sucesso. Voltem novamente para a gente contar mais Obrigado, histórias, né? agradecemos também. Trazer mais, compartilhar mais conteúdo, conhecimento. O programa Líderes de Sucesso encerra por aqui com o programa Pra Lá de Especial com o Ney, com 30 anos de história de construção, a Verônica, capricho, organização, planejamento, estratégia. 2 profissionais de ponta, pai e filho, que se complementaram e juntos estão construindo, né? Seja um império, sonhos das pessoas, né? Enfim, histórias. Gratidão por virem nos nossos estúdios. E a Fórmula Digital é a empresa organizadora, realizadora do programa Líderes de Sucesso. Se você precisa de comunicação, produção, vídeo, podcast, é aqui na Fórmula Digital que você vai conseguir o seu sucesso. E ficamos por aqui nesse programa que foi para mim, para lá de especial. Até mais, pessoal.